Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério. Quero desejar um abração aí, pessoal do 8º ano aí. E hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí, né? Então, vamos lá abordar a Revolução Francesa e o período napoleônico. O conteúdo está no capítulo 4, na página 60, 61 tem início. Esse conteúdo de vocês aí. Eu trouxe um slide para vocês aí, para a gente trabalhar junto aí, entendeu? Tirar essas dúvidas aí em relação a esse período importante da história mundial. Então, olha só, a Revolução Francesa é um marco para o início da Idade Contemporânea, tá legal? Ficou esse período entre 1789 a 1799. Esse período aí, o Estado francês passava por uma crise econômica e política, administrado por uma monarquia absolutista. Me esqueci o que seria essa monarquia absolutista. Um rei detentor de grande poder, tá? Exemplo, nesse período aí e anterior a ele, Espanha, Inglaterra, Portugal, monarquias absolutistas. Se lembra lá naquele contexto no século XVI ali das grandes navegações, eram estados absolutistas, ou seja, estados que tinham no topo da pirâmide social a figura do rei. Então aí tu já te lembraste desse contexto. Então quando tu já escutar que seria uma monarquia absolutista, tu já vai associar a figura do rei. Então olha só, o Estado francês, agora voltando para a Revolução Francesa, o que tu tem que saber disso aí, professor? O que eu tenho que saber o básico disso aí? Revolução Francesa é a revolta da população, dos camponeses. O terceiro estado que a gente vai ver. Nesse período aí, a sociedade francesa está dividida em 3 estados, tá? E a base que vai se revoltar, ou seja, os camponeses, aqueles que estão em maior dificuldade para sobreviver. Então, olha só, o Estado francês gastava o dinheiro arrecadado com os impostos, com festas e conflitos, ou seja, com guerras. E aconteceu uma grande insatisfação dessa população que estava oprimida por esse sistema, beleza? Então, bora dar início aí, continuidade aí. Acompanha comigo aí o slide aí, por favor. Então, olha só. O segundo slide, o tópico lá, ele fala assim, a França antes da Revolução e a crise econômica e social. Então, olha só. No século XVIII, a sociedade francesa estava organizada em 3 estados, beleza? Tu tem que saber isso aí. O primeiro estado era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, a burguesia, e também trabalhadores urbanos, camponeses e servos. Tudo bem? Bem aqui do lado, eu coloquei uma imagem, ou seja, o primeiro estado e o segundo estado, e o terceiro estado, ou seja, sendo esmagado, ou seja, humilhado, oprimido, esse aqui é o terceiro estado. Que eram o quê? Os camponeses, os trabalhadores urbanos e servos desse período aí. Primeiro estado, tá? Aqui, o clero, o segundo estado, a nobreza, tudo bem? Então, olha só, esse contexto aí retrata bem o que seria esse período aí. Agora, olha só, o que é que tu tem que entender aí? Olha só, o clero e a nobreza não pagavam impostos, pô, somente o terceiro estado que pagava imposto. Então, os caras estavam sendo humilhados, explorados, tá? Uma situação difícil pra caramba de viver nesse contexto aí da França, nesse período aí. Olha só o terceiro tópico. Os camponeses se encontravam-se em condições de miséria, péssimas colheitas e um período de escassez de chuva, intensificaram a situação. Ou seja, além de pagar imposto, ou seja, era um país extremamente que dependia das suas colheitas, ou seja, agrário. E aconteceu um período de escassez. Quem não se lembra que a escassez, falta de chuvas, intensificou a situação, ou seja, dobrou, triplicou a fome nesse período aí. E olha só, nesse período a crise financeira assolava o Estado francês, a gigantesca dívida pública era provocada por diversas despesas da coroa, ou seja, o rei gastava mais do que recebia, ou seja, todo o tempo era festa, movimentos que não se direcionavam a política por aqueles que eram extremamente necessitados, ou seja, os pobres que estavam sendo humilhados. E para completar, o clero e a nobreza não pagavam imposto, estava tudo em cima, a carga tributária em cima do terceiro estado, que eram os camponeses e servos e trabalhadores urbanos, beleza? Então, olha só, a aristocracia não aceitava alterações em sua condição social. Quem eram os aristocratas? Os dois aqui, os 2 estados, ou seja, não aceitavam o pagamento de impostos. Na verdade, queriam era ampliar seus poderes políticos e limitar a ação absolutista. Isso aqui era o seguinte, eles queriam ampliar seu poder, ou seja, eles queriam mais poder
E queriam também que desse uma diminuída no poder do rei. Tá legal? Isso aí a gente vai ver o que vai acontecer para frente aí. Exigir a convocação dos Estados Gerais, ou seja, de uma reunião. Olha só, no terceiro slide aqui, a convocação dos Estados Gerais e a Assembleia Nacional. Vamos ver o que seriam esses Estados Gerais aqui, ó. O rei Luís XVI era o rei desse período aí, tá? Esse rei francês. Convocou a Assembleia dos Estados Gerais em 1788. A mesma não se reunia desde 1614. Olha o período que ela não se reunia, um tempão. Estava tudo muito bem, muito bom para os dois lá, ou seja, para o primeiro e o segundo estado, para que quis fazer reivindicações políticas. Era composta por representantes dos 3 estados. Tinha como função resolver problemas financeiros, ou seja, os Estados Gerais eram o quê? Uma assembleia que seria o quê? Composta para resolver os problemas financeiros. Galera, o rei, o Luís XVI, convocou essa assembleia, mas na verdade ele queria levar no banho-maria. Ele disse, não, vamos convocar, bora fazer uma reunião. Na verdade a gente se entende, a gente entra aqui mesmo e deixa a parcela que está à margem todo o tempo prejudicada. Só que não deu certo essa ideia dele aí. E olha só, a limitação do poder monárquico era defendida pelos 3 estados. Então, quando foi feita essa assembleia, existiam representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Só que do terceiro estado, os representantes eram menores, o número deles era menor, então nunca eles iam aprovar, beleza? Uma coisa que ia prejudicar os dois. Só que a limitação do poder monárquico era defendida pelos 3 estados. Estavam vendo que o negócio estava ficando ruim, então eles queriam o quê? Diminuir o poder do rei, beleza? O terceiro estado desejava abolir os privilégios de nascimento e implementar reformas administrativas que diminuísse a interferência do Estado na economia. Esse Estado aqui é o rei, tá? Representado pelo Estado absolutista, tá tudo bem? Então eles queriam que fosse diminuído o quê? Privilégio de nascimento, ou seja, o cara que não pagava impostos, tá? E queria que houvesse uma diminuição da interferência do Estado na figura do rei na economia, tudo bem? E olha só, outro tópico em relação a ele aqui, ó. Em 10 de junho, o terceiro estado declarou-se como Assembleia Nacional. O rei Luís XVI, ameaçado pela população que apoiava a atitude dos deputados do terceiro estado. Quem era o terceiro estado lá? Era a galera que estava oprimida, beleza? Acabou cedendo e orientou a nobreza e o clero a se juntarem com a Assembleia Nacional. Ou seja, eles viram que o negócio estava ruim, então bora se unir para tentar, bora ludibriar, soltar uma meia dúzia de benefícios e bora ver se acalma o movimento da revolução, que ainda não se falava em revolução. Estava tendo um movimento de revolta, tudo bem? No início da revolução, olha, aqui o negócio já mudou de figura. No dia 9 de julho, deputados elaboraram uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, para fazer uma Constituição, tudo bem? Em 14 de julho de 1789, cerca de 900 parisienses armados reuniram-se e tomaram a Bastilha, prisão e símbolo do autorismo francês. Galera, essa Bastilha era como se fosse um grande palácio. Ela servia para prender opositores do regime. Qual era o regime? Uma monarquia absolutista. Então é o seguinte, se tu morasse nesse período aí em Paris, tá? E tu começasse a falar que o rei estava fazendo umas coisas erradas, que tu não pagasse teus impostos, que tu levantasse bandeiras contrárias ao movimento absolutista nesse período, eles iam lá, te pegavam, faziam um julgamento entre aspas, então te empurravam lá para uma cela, tu ficava no calabouço apodrecendo. Então essa Bastilha aqui era uma grande prisão. Lá no primeiro slide, no início do nosso tópico, tem uma imagem referente à Bastilha. Então olha só, o levante, ou seja, a revolta parisiense, e as revoltas fortaleciam a burguesia nas assembleias. Os camponeses atacavam castelos, queimando os registros onde continham suas obrigações com os senhores. Galera, com a queda da Bastilha, houve um movimento de revolta muito grande. Ou seja, quem estava oprimido não suportou mais. Ou seja, os camponeses, os trabalhadores urbanos, tá? Foram lá, invadiram propriedades, mataram alguns proprietários. Muitos proprietários, grandes latifundiários, fugiram do país, tá? Se refugiaram. Então houve um levante, ou seja, um movimento violento, ou seja, com morte nesse período após a queda da Bastilha. Em 26 de agosto foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, nessa Constituição aí já houve uma melhoria dos direitos das pessoas, tá? A Assembleia confiscou as terras da Igreja, também a Igreja está associada lá
uma das que estavam se beneficiando desse contexto também, tá? Grande detetora de extensões de terra, latifúndios, a igreja possuía propriedades imensas de latifúndio, ou seja, grandes proprietários rurais. Em 1791, Luís XVI e sua família real tentou fugir, mas foram reconhecidos e presos. O rei, quando viu que o negócio estava ruim, o que ele fez? Pegou a família real, tentou ludibriar, tentou fugir, mas foi reconhecido pela população e foi preso. A fuga do rei fortalecia a posição dos que pretendiam por fim a monarquia e estabelecer uma república. O que é isso aqui, galera? Monarquia era o que estava nesse contexto, era a forma de governo atual. Eles queriam tirar a monarquia e fazer uma república, ou seja, um governo voltado para a grande maioria da população, ou seja, os camponeses e os trabalhadores rurais, que estavam sendo explorados pela essa situação aí. Nascimento da República. Em setembro de 1792, os deputados aboliram a monarquia e estabeleceram uma república, ou seja, derrubaram a monarquia, se reuniram, tá, numa assembleia e falaram: a partir de hoje não existe mais a monarquia, e estabeleceram uma república. O rei Luís XVI foi condenado e executado na guilhotina por conspirar contra a liberdade da população francesa. Guilhotina, galera, é isso aqui, ó. É uma forma de execução, tá, de pena de morte, muito utilizada na França nesse período. A galera colocava a cabeça aqui, quem seria executado. Isso aqui era uma lâmina de aço que descia e cortava a cabeça da pessoa, tá? Então, Luís XVI mandou centenas de pessoas para a guilhotina durante o seu governo e ele próprio perdeu sua vida na guilhotina, ou seja, ele foi preso com a sua família, foi julgado e condenado, tá? E foi levado à guilhotina e perdeu a cabeça na guilhotina, ou seja, foi executado. A radicalização favorecia o crescimento dos jacobinos, intelectuais que definiam o governo forte. Os jacobinos e os girondinos, a gente vai ver, são situações de pessoas que defendiam questões políticas dentro da França, tá? Então, olha só, garantiu o apoio dos radicais sans-culottes, pequenos negociantes, artesãos e assalariados. Como os girondinos, os jacobinos vinham da burguesia, mas seus líderes estavam mais próximos das reivindicações dos sans-culottes. Ou seja, isso aí tu tem que estudar com calma, a gente vai ver com calma isso aí. Mas são classes que faziam direcionamento para derrubar a monarquia. Ou seja, não aceitavam a monarquia, tá? Tinham ideias divergentes, mas eram contrários à monarquia. Os jacobinos no poder. Os jacobinos criaram os comitês de salvação pública e segurança geral. Uma nova constituição foi escrita estabelecendo o voto universal masculino. A escravidão das colônias francesas foi abolida, ou seja, não mais existiam escravos nas colônias francesas, assim como a prisão por dívidas. Ou seja, tu está vendo aí que após a queda da monarquia, ocorreu uma melhoria na vida das pessoas, ou seja, na parte política. Voto universal masculino, ou seja, a pessoa ia lá e fazia o seu voto direto. A escravidão das colônias francesas, ou seja, as pessoas que estavam sendo escravizadas nas colônias francesas deixaram de ser escravas. E a prisão por dívidas também, que era presente, deixou de existir. Para conter a inflação, foi criada a Lei do Máximo. O que é isso aí, professor? Está aqui, ó, fixaram-se os preços do pão e outros produtos essenciais. Tu vai ver com calma lá no conteúdo de vocês que o pão foi extremamente taxado e todo o tempo era mudado de valor, ou seja, uma carestia muito grande no pão. Isso aqui é um movimento para tentar refrear, ou seja, frear o movimento de aumento contínuo do preço dos bens básicos, principalmente da alimentação. Maximilien Robespierre foi um líder jacobino que defendia a criação de uma república da virtude, sem reis ou nobres. O Robespierre, a mesma seria composta de pessoas livres, socialmente educadas pela razão. Ou seja, tu está vendo aí que a educação está sendo defendida, ou seja, todas aquelas pessoas teriam que ser educadas, teriam que ir para a escola, receber educação, tá? Para alcançar seus objetivos, Robespierre perseguiu seus opositores. Esse período ficou conhecido como o Grande Terror. Tudo bem? E é isso aí, galera. Então, dá uma acompanhada para mim lá, dá uma lida lá no capítulo 4 de vocês, tá? Eu vou, acho que hoje não, mas amanhã ou depois eu devo estar colocando os exercícios desse capítulo com vocês lá no canal, tá?
Façam, acompanhem as videoaulas aí para a gente não ficar muito atrasado, tá? Eu sei que é difícil, todo mundo tem dificuldade, mas vamos para frente. Vocês têm dificuldade, mas a gente está aqui para apoiar vocês, falou? Então, um forte abraço aí do professor Rogério aí. Se Deus quiser, a gente daqui a pouco tá junto aí, falou? Um abração.